Gente, o nosso cérebro não é bobinho. Repetir 2 palavras positivas na frente do espelho não muda a nossa vida. Porque na verdade, para o nosso cérebro, motivação mesmo, aquela coisa assim inata, que eu não preciso fazer muito para querer e acontecer e fazer, é para poucas coisas. Emagrecer, exercício físico, tem muitas coisas que você já sabe, só que não tem colocado em prática. Você tem que criar estratégias. Então vamos lá, quero trazer mais algumas coisas sobre o cérebro de vocês. Bem, quando a gente fala em alta performance, nós sempre pensamos em quem? Em atletas, nós pensamos naqueles autoexecutivos, em alguém que com a sua profissão chegou em lugares alcançados por muito poucas pessoas. Mas eu quero te dizer nessa noite que a alta performance está à disposição de todos nós. E que passa por alguns entendimentos de como o nosso cérebro está estruturado, de desfazermos alguns mitos sobre o cérebro. O que nós podemos fazer para melhorar o nosso cérebro, tem muitas coisas que você já sabe, só que não tem colocado em prática. E sabe o que eu tenho visto? Muitas coisas que nós temos estudado e descoberto é só mesmo para dar uma validação àquela informação que a sua avó já te contou. E algumas coisas, a forma de colocar ou a forma de explicar trouxe só mais luz com as novas descobertas. Você sabia que você tem em média 86 bilhões de neurônios? A criança nasce com muito mais neurônios do que isso, sabia? Por volta dos 4 anos de idade, ela vem perdendo neurônios. Por volta dos 4 anos de idade, acontece uma poda significativa de neurônios no cérebro. Muitos morrem. A morte neuronal durante o nosso desenvolvimento é importantíssima. A quantidade de neurônios que nós nascemos deixa as conexões entre esses neurônios muito limitada. Então, neurônios precisam morrer para que os que vão sobreviver tenham espaço para que possam expandir os seus prolongamentos. Gente, nós precisamos em muitos momentos da vida passar por perdas para que a gente possa se desenvolver. Para de encarar as suas perdas só como algo muito prejudicial. Algumas perdas, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento, é assim ou não é? Como a maturidade chega? Com os desafios da vida. Como nós descobrimos que somos fortes? Quando somos desafiados com as dificuldades, não é assim? Enquanto tudo está bem, a gente acha que não daria conta de uma situação extrema. Mas nós descobrimos que somos capazes, inclusive, de sobreviver à morte de alguém que a gente ama. Somos ou não somos? Então, algumas perdas são necessárias para a nossa maturidade, para que ela chegue na nossa vida. Outra informação muito importante sobre o cérebro. Sabe aquela ideia assim? Na minha idade não, eu não posso voltar a estudar não, eu não sou capaz não. Sem dúvida nenhuma que dependendo da nossa idade e das histórias que já passamos, nós vamos enfrentar um pouquinho mais de dificuldades do que uma criança. Mas é possível sim desafiar o seu cérebro para você ir além daquele lugar que você se encontra hoje. E isso é importante por quê? Porque nós precisamos sair do comodismo cerebral. Nós estamos assim, não é para mim, meu tempo já passou. Eu sempre faço uma pergunta. Você acredita que 4 anos da sua vida passarão? Acredito, passarão. Você escolhe como chegará lá depois desses 4 anos. Tendo feito algo significativo ou não, porque o tempo vai passar. E você pode se influenciar na forma que você estará quando esse tempo passar. Se desafiem. O nosso cérebro, ele é capaz de vencer alguns desafios. Mas você precisa acreditar nisso e eu vou te ensinar uma coisinha sobre motivação. A motivação não é assim, eu quero e vai acontecer. Porque na verdade, para o nosso cérebro, motivação mesmo, aquela coisa assim inata, que eu não preciso fazer muito para querer e acontecer e fazer, é para poucas coisas. Sexo, ganhar dinheiro, dormir, comer, jogar videogame, ajudar aos outros. São mais ou menos essas 6, que são assim, para o nosso cérebro é muito fácil. Para o resto, emagrecer, exercício físico, sabe como que a gente faz?
1, 2, 3, levanta e vai fazer. Não existe um segredo. Porque se for assim, porque eu preciso, tem toda uma argumentação, você vai se frustrar. Já decidiu? É bom? Por exemplo, exercício físico. Quem aqui tem dúvidas de que o exercício físico é uma coisa que a gente pode deixar de lado? A gente não pode, né? Tem que fazer exercício físico. E por que a gente promete que vai começar na segunda-feira e a gente não começa? Primeiro, quando a gente fala que vai começar depois, na segunda-feira, nós já estamos dizendo para o nosso cérebro que não é tão importante para fazer parte do presente. Pode ficar para o futuro. Se você deixa para depois, para a segunda-feira, significa que não é importante para você e pode ser deixado para depois. Se corta o dedo, você não vai correndo colocar um band-aid? Porque você entende que é tão importante, tão urgente, que você age no momento. Aquilo que você deixa para depois não é tão importante para você. Então comece a prestar atenção naquilo que você deixa para depois, usando um argumento contraditório, assim, é muito importante para mim, vou começar na segunda. Se for importante, estiver ao seu alcance, você vai começar hoje. Então, para o nosso cérebro, então você precisa fazer exercício físico, já se convenceu? Vai deixar ao lado da cama a roupinha do exercício físico, já o tênis. Vai colocar o despertador longe do seu alcance. Você tem que criar estratégias. E a hora que ele tocou é 1, 2, 3 já, levantou da cama e trocou de roupa. Porque se você pensar, você não vai. Por quê? Porque a disputa vai ser com um prazer, uma necessidade básica que é dormir. E aí você me fala assim, mas eu não queria no começo fazer tal coisa, ou mudar meu hábito alimentar, ou fazer exercício físico, mas agora é tão prazeroso para mim. Essa é uma chave legal do nosso cérebro. Aquilo que não fazia parte do nosso repertório prazeroso, com a repetição pode entrar no repertório. É uma questão de persistência. Porque o seu cérebro pode sim encontrar prazer naquela nova atividade que faz todo sentido para você. Posso te fazer uma pergunta para você levar para casa? Como você tem visto as suas histórias? Toda a sua experiência, como tem chegado para você? E como você tem olhado para o seu futuro? Porque o seu presente depende destas duas visões que você tem. Não é só para o nosso cérebro que as coisas acontecem assim, mas para nos constituirmos como seres humanos que vivem neste presente, nós somos formados pela nossa história e pela nossa esperança ou desesperança. O que eu penso do futuro, sobre o futuro, vai ter um impacto sobre quem eu sou hoje. É assim ou não é? Se eu achar que eu não tenho capacidade de passar no vestibular, eu nem vou estudar direito. É ou não é? Se eu acho que eu jamais vou ser escolhida para uma promoção lá no meu trabalho, nem vou me esforçar tanto. Não faz parte. Ou se um dia me disseram que eu não sou capaz, eu de fato posso viver hoje na mediocridade. Entendem isso? Então pensem, o presente de vocês é resultado do passado e como vocês pensam que será o futuro. E a vida é o que acontece hoje. Entendem? Vida é o que acontece hoje. E eu gostei que uma vez ainda na faculdade, li uma frase que dizia assim: vida é o que acontece enquanto planejamos o futuro. E de uma forma mesmo falando assim, puxa, as coisas estão acontecendo aqui e nós estamos esperando o futuro para trazer sentido. Quando os meus filhos forem maiores, quando eu comprar minha casa própria, quando eu terminar a graduação. Mas sendo que a vida está acontecendo hoje. Então olha para esse presente. Ele é resultado daquilo que vivemos no passado, mas também a forma que olharmos para o futuro precisa trazer sentido para esse presente. Reflitam sobre isso. Então vamos lá, quero trazer mais algumas coisas sobre o cérebro de vocês. Surgimento de novos neurônios em cérebro de adulto. Desculpem, mas eu vou me sentir na liberdade de falar isso. A misericórdia de Deus renova a cada manhã, né? Algo que a gente não imaginava, hoje nós vemos que é possível. Até mesmo em algum cérebro que nós vemos assim, que estão sofrendo com mal de Alzheimer, tal, podem surgir novos neurônios dependendo da estratégia utilizada. Nós percebemos já surgimento de novos neurônios no hipocampo, cerebelo. E esta estrutura, por exemplo, o cerebelo, está envolvido com a nossa parte motora. Ou seja, com a estratégia eficaz, você pode ter o surgimento de novos neurônios, algo que a gente não sabia que poderia acontecer. Outra coisa importante, otimismo só é positivo se for seguido de comportamento positivo. O pensamento por si só
não muda uma situação. É o início da mudança, mas não é tudo. Vocês já viram algum atleta de alta performance que consegue chegar lá sem treinar? É com suor mesmo, é com esforço, é todo dia tentando de novo. Então é para este desafio que eu quero levar vocês, mas a partir de algumas estratégias que estão ao nosso alcance. Vocês sabiam que 90% das doenças que acometem pessoas idosas são evitáveis? Que nós não estamos fadados a viver a consequência de uma genética? Hoje, para a maioria das doenças, não são um determinismo. Nasceu com o gene da hipertensão, vai ser hipertenso. Não é mais isso. O que nós vemos é que, dependendo da interferência que fizermos na nossa genética, nós temos uma condição física e emocional alterada, tanto positivamente quanto negativamente. Eu falo que isso é privilégio. Se nós estivéssemos fadados a um determinismo genético, não tem como mudar, nasceu assim, assim vai morrer, seria muito triste. Agora, se nós podemos utilizar de estratégias eficazes para mudar esse quadro, não é bom demais? Não é bom demais? Claro que nós sabemos que, mas a minha mãe era também, a minha avó era. Como que isso acontece? O estilo de vida da sua família, os hábitos alimentares da sua família, podem ter afetado você. E aí o que a gente vê é que não somente o que a gente escolhe comer, mas outros hábitos estão envolvidos com a proteção da nossa saúde, pensando neste momento no nosso cérebro. Aqueles que estão em sobrepeso, o que nós falamos é que a inflamação do seu organismo é crônica, levando a defeito celular ou uma morte não programada da sua célula. Por isso que o sobrepeso nos torna mais vulneráveis, pode nos tornar mais vulneráveis ao desenvolvimento do câncer. Entenderam como é um todo? Às vezes nós estamos preocupados assim, como posso ser um melhor profissional? Preciso de dicas para melhorar minha memória, preciso não sei o quê, mas estamos descuidando do que é básico. O cérebro inflama com a obesidade, não permitindo que o seu cérebro tenha a sua capacidade de resolver as coisas da melhor maneira possível. Então, quer ter alta performance? Comece a cuidar do seu peso. Quando nós olhamos crianças que têm dificuldades, lógico, pode ser por vários motivos, mas, por exemplo, para exercícios de lógica, memorização, melhorar a alimentação dessas crianças e colocá-las para uma atividade física, pelo menos 2 vezes por semana, atividade física aeróbica, 2 vezes por semana, 30 minutos, nós percebemos já a melhora cognitiva delas em 6 meses. Sabe o que eu tenho percebido às vezes? Que as pessoas querem fórmulas mágicas para que mudem, para que falem assim, uau, eu vou fazer mesmo que seja desafiador, caro, vale a pena investir. Mas o que está ao nosso alcance do dia a dia, aquilo que é fácil, a gente tem a impressão de que assim, se é fácil demais não funciona, mas funciona. Comece a tirar da sua vida tudo aquilo que você já sabe que te prejudica. Vamos mudar, inicialmente é difícil sim. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa de desafio, mas a gente fala de desafios horméticos. São pequenos desafios que o colocam para funcionar melhor. Estou simplificando assim. Mas o nosso cérebro, ele quer fazer algumas coisas principais. Primeiro, ele quer obter prazer com as nossas atividades. Seja comer, seja pensar. Ele quer obter prazer, evitar a dor e economizar energia. Quando você faz algo que o tira dessa circuitaria tão tranquila, tão conhecida, vai ser um desafio para ele. E vai fazer bem. Querem saber um desafio muito bom para o cérebro alimentar? 2 fontes horméticas muito legais para o nosso cérebro. Para cúrcuma, açafrão. Qual o nome que vocês chamam? Açafrão? O açafrão é ótimo para o nosso cérebro. É um estímulo hormético maravilhoso para o nosso organismo. Diminui a inflamação e ajuda a aumentar a sódio, potássio e ATPase. Resveratrol, presente na uva. Outra coisa da alimentação que é muito bom para o nosso cérebro: restrição alimentar. Os estudos indicam que a restrição de 30% da nossa ingesta calórica nos deixa jovens por mais tempo.
Não é só a diminuição de doenças, mas a aparência mesmo. Outra coisa que é importante, o nosso cérebro está envolvido com a criatividade, raciocínio lógico, memorização, foco, síntese de proteínas, regulação, na regulagem do nosso peso, controle do sistema autoimune e da libido. E sabe quem está envolvido com tudo isso? Como que a gente faz para ser mais criativo? Para melhorar o nosso raciocínio, a nossa memória? Para uma regulação dos hormônios? Melhorar o nosso sistema autoimune? Para melhorar a libido? Existe um evento envolvido com tudo isso. E quando a gente olha para isso, a gente está falando de alta performance, criatividade, raciocínio lógico, memorização, foco, humor estável? Dormir. Vocês sabiam que é impossível você ser tão criativo, manter o seu humor estável se você não tiver dormido direito à noite? Utilidade pública. Se a sua criança não tiver dormido direito, nós orientamos que, se possível, você troque a vacinação dela que aconteceria na manhã seguinte. Sabiam disso? Porque uma noite mal dormida já é o suficiente para afetar o nosso sistema imune. Alguns estudos mostrando que, por exemplo, alguém em vigília, uma privação de sono bem prolongada, você já vê uma diminuição significativa da empatia, da assertividade, do controle impulsivo ou do impulso. Pensamentos positivos diminuem e aumentam os pensamentos esotéricos. Nós já começamos a perceber uma alteração significativa no nosso cérebro, no controle dos nossos impulsos, a partir de 19 horas acordados. Significa que você dormiu ou vai dormir só 5 horas. Muitos de nós têm dormido 5, 6 horas por noite. Tem dormido ou não tem? A resposta rápida dele, o controle motor, o controle de impulsos, a criatividade fica tão afetada como se ela estivesse com 0,8 grama de álcool no sangue. Aí quer ter uma alta performance e não dorme direito, não tem como. Quantas horas a gente deve dormir por noite? Recomendada para os adultos? 8 horas. E a gente não abre mão das 8 horas. Por quê? As 8 horas de sono são essenciais e um dos motivos é o aumento do líquido encefalorraquidiano no nosso cérebro. Sabe aquele líquido que passa pela nossa medula espinhal e pelo cérebro também, banhando, fazendo a limpeza, a faxina do nosso cérebro? Reparação de células, memorização, consolidação de memória só acontece quando nós dormimos. Vamos começar pelo que é básico? Se você dormiu a noite inteira e acordou cansado, tem alguma coisa atrapalhando o seu sono. E aí talvez você precise fazer uma higiene do sono. E melatonina? Gente, melatonina a gente não vai comprando de balde e tomando, não. Ai, mas é fitoterápico, feito de planta, é hormônio. A maioria de nós precisa só fazer higiene do sono. Sabiam que quem tem dificuldades para dormir não deveria tomar banho quente na hora de dormir? E a gente acha que é o contrário, né? Não, aumenta a adrenalina circulante. E a adrenalina deixa a gente mais desperto. A atividade física tem que ser pelo menos 3 horas antes da hora de dormir. Depois das 5 horas da tarde, nós não deveríamos tomar nenhuma bebida estimulante. Sabiam que o cérebro do adolescente vai despertar a partir das 10 horas da manhã? Pensa então agora que eles passam a madrugada inteira nas redes sociais ou conversando com os amigos. Tem piorado. Isso tem aumentado a agressividade entre os adolescentes, então vamos prestar atenção nisso. Quando que a gente usa um aparelho celular? Qual período? Quando a gente está acordado ou quando nós estamos dormindo? Ele no quarto é a lembrança para o nosso cérebro que nós não podemos nos desligar completamente. Mesmo que você durma, o seu cérebro fica meio ligado naquele aparelho que está dentro do seu quarto. Sabe o hipocampo, envolvido com consolidação de memória? Ele também faz o gerenciamento das nossas tarefas. Isso ele faz durante o dia. À noite, a principal função do nosso hipocampo é consolidação de memória. Quando o celular está no nosso quarto, o que o hipocampo fica fazendo? Ocupado com o gerenciamento de tarefas. E quando a gente deita e fica lembrando de tudo que a gente tem para fazer no dia seguinte, o que acontece também? O nosso hipocampo fica a noite inteira repassando a lista. Sabiam disso? Como que a gente resolve?
Porque a gente deita, eu sei que as minhas amigas pelo menos fazem isso. A velha e boa lista. Anotem tudo que vocês têm para fazer no dia seguinte, antes de ir para a cama. Quando estiver tudo anotado, o que você está dizendo para o seu hipocampo? Não tem como esquecer, porque já está tudo anotado. Agora você pode dormir e fazer eu decorar, memorizar tudo aquilo que eu preciso guardar. E aí quando a gente olha, a privação de sono reduz a inteligência emocional e os pensamentos e a habilidade de pensamentos construtivos. A nossa criatividade, tudo é afetada pela privação de sono. E eu gosto desses estudos, porque é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. É possível acreditar em Deus e ser cientista? Eu sempre respondo, como é possível ser cientista e não acreditar em Deus? Por quê? Porque nós encontramos muitos estudos hoje mostrando o quanto a religiosidade faz bem para o nosso cérebro. Diferente de espiritualidade, ok? E a gente olha que os religiosos que participaram da pesquisa encontraram mais paz e sentido para a vida do que os não religiosos e apresentavam mais saúde física. E aí, eu só trouxe um aspecto da oração que mostra que a oração faz bem ao coração. Pessoas que oram sofrem menos de doenças do coração e de tensão muscular. Orar também reduz a ansiedade, a depressão, melhora a memória e aprimora o aprendizado. E eu trouxe um só dos estudos que falam sobre isso. Indivíduos com depressão têm o córtex mais fino, porém, indivíduos com predisposição para desenvolver depressão, mas com alto nível de espiritualidade e fé, apresentavam um córtex mais espesso, prevenindo a depressão. É interessante notar que a mesma região envolvida com a crença no poder divino diminui o foco em nós mesmos, permitindo que pensemos no bem-estar dos outros. Então, a região que está envolvida com o altruísmo, envolvendo o estriado ventral e outras estruturas, também está envolvido tanto na crença divina quanto no altruísmo. E nós podemos fortalecer a nossa empatia pelo outro a partir da crença no poder divino. E terminando então, eu te pergunto, qual decisão você vai tomar? Porque não adianta a gente ficar conversando e nós não tomarmos decisões. Eu quero que você, pelo menos decida, já comece a pensar. Você sabe que tem coisa que você faz que é prejudicial, né? Não precisa nem ficar repetindo. Você já sabe aquilo que te faz mal, por que você está deixando para amanhã? Que mudança que você pode fazer hoje? A vida é curta para ser pequena. Não basta estar vivo perambulando pela vida, né? Sem curtir porque está cansado, porque não tem saúde. A vida não pode ser um fardo, mas fonte de felicidade. Quero que você se desafie a tomar a decisão sobre o que você vai fazer com a sua vida, porque a alta performance começa com mudanças simples que estão à nossa disposição.